Um dos personagens mais queridos dos quadrinhos, principalmente nos anos 90. Um herói, mas às vezes com um toque de anti-herói, até porque é um ladrão profissional. Mutante, marido, líder e até mesmo cavaleiro de Apocalipse, esse é Remy LeBeau, o Gambit. Mas antes de falar dele, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho das notificações, já deixa seu like para não esquecer depois, me segue nas redes sociais e agora sim, vamos para a origem. Remy Etienne LeBeau, o Gambit, foi criado por Chris Claremont, Mike Collins e Jim Lee, surgindo pela primeira vez em X-Men Anual número 14 de 1990, numa história que se passa cronologicamente depois do que deveria ser a sua primeira aparição oficial em Uncanny X-Men número 266, publicada um mês depois. Na sua primeira aparição, Remy LeBeau, o Gambit, era um ladrão em missão para roubar a mansão de um milionário, quando conhece a Tempestade. Na época, ela foi revertida à adolescência num corpo infantil e sem memórias. Desde o começo, o mutante demonstrava suas habilidades de carregar objetos com energia, o que os faz explodir depois de alguns segundos. Mas curiosamente, nessa primeira aparição, ele ainda não usava suas tradicionais cartas de baralho para isso, mas sim objetos que pareciam dardos. Remy e Tempestade desenvolveram uma forte amizade, em parte por ele desenvolver um sentimento protetor com a garota, mas também por um interesse em comum, porque na sua adolescência, a primeira, a natural, a Tempestade também foi uma ladra. De qualquer forma, Tempestade e Gambit se tornaram parceiros de aventuras por um tempo, e quando ela retoma as memórias e reencontra os X-Men, Gambit é convidado para fazer parte da equipe. Remy tem um sotaque francês, mas isso não porque o Gambit veio da França, mas sim de Nova Orleans, uma cidade nos Estados Unidos que foi colonizada por franceses. Gambit sempre foi misterioso e não revelava muito sobre o seu passado aos companheiros de equipe. O histórico no mundo do crime também não ajudava. Acontece que Remy nasceu em Nova Orleans e foi abandonado no hospital logo que nasceu porque ele tinha esses olhos vermelhos. Mas no hospital ele foi roubado pela Guilda dos Ladrões, que acreditava que ele era Le Diable Blanc, o Diabo Branco, uma criança profetizada como o único meio de impor a paz entre as guildas dos ladrões e a guilda dos assassinos. Remy foi deixado sob os cuidados de uma gangue de ladrões comuns em primeiro momento, e foi onde ele aprendeu a ser um ladrão nas ruas. Até que, com 10 anos de idade, ele tentou roubar a carteira de Jean-Luc LeBeau, o líder da Guilda dos Ladrões, que gostou do menino, da sua ousadia, e o adotou como filho. Assim, o garoto passou a se chamar Remy LeBeau. Ainda criança, Remy conheceu Belladonna Bordeaux, neta do líder da Guilda dos Assassinos, e Remy se apaixonou à primeira vista por ela. Um tempo depois, um casamento foi arranjado para garantir a paz entre as guildas. Um casamento entre Remy e Belladonna. O problema é que Julien, o irmão da garota, não aceitava essa união e desafiou Remy para um duelo. Gambit venceu e Julien morreu nesse combate. E como punição, Remy foi exilado e passou a viver sozinho como ladrão e mercenário ao redor do mundo. O problema é que os poderes do Gambit começaram a ficar descontrolados e cada vez mais poderoso, ele era um perigo para todos à sua volta. Assim, ele recorreu ao maior geneticista conhecido, o Senhor Sinistro. Sinistro tirou uma parte do tecido cerebral de Gambit e com isso ele passou a controlar melhor o seu poder. Mas passou também a dever favores ao Senhor Sinistro. Um desses favores foi reunir integrantes para um grupo chamado Carrascos, e ele os levou até os túneis dos Morlocks em Nova York. O que Remy não sabia é que a ordem dos Carrascos era causar um massacre de mutantes. Gambit ficou horrorizado quando os Carrascos começaram a matar os Morlocks nos túneis e tentou pará-los, mas ele foi ferido pelo Dentes de Sabre,
E Remy só conseguiu salvar uma criança, uma Morlock chamada Sarah, que se tornaria a X-Men Medula anos depois. É por isso que, depois que entrou nos X-Men, Remy tentava esconder o seu passado. E os X-Men descobriram sobre isso em 1998, o que os levou a abandonar o Gambit. Mais uma vez, o Gambit passou a agir sozinho pelas ruas como um aventureiro e um ladrão. Mas isso durou bem pouco, porque no mesmo ano, ao tentar roubar o Rubi de Cyttorak, que dá poderes ao fanático, ele cruzou o caminho da Tempestade e de Kitty Pryde. E a pedido da Tempestade, ele voltou aos X-Men. Gambit tinha um charme natural. Ele era mulherengo, mas tinha uma mulher que realmente o conquistou. Essa é Anna Marie, a vampira. E a sua relação teve vários altos e baixos, o que também fez ele se afastar e voltar aos X-Men algumas vezes. Em 1999, o Gambit voltou no tempo e teve os seus poderes restaurados ao seu potencial máximo pelo Senhor Sinistro, para que ele fosse capaz de voltar ao presente. Em troca, Sinistro quis uma amostra genética do mutante mensageiro. No ano 2000, Remy serviu por um tempo como patriarca da Guilda dos Ladrões no lugar do seu pai. E nesse período, ele foi finalmente responsável pela unificação das guildas dos ladrões e assassinos, na Guilda Unificada, junto da sua ex-esposa, Belladonna Bordeaux. Em 2002, Gambit fez suporte na equipe Extreme X-Men, onde a vampira era integrante, e ele se envolveu num combate contra uma invasão alienígena na Terra. Remy foi capturado e usado como fonte de energia para os invasores abrirem um portal. O Gambit foi libertado e sobreviveu com a ajuda da vampira, mas ele perdeu as suas habilidades mutantes por causa disso. E com a vampira, que também ficou sem poderes, eles aproveitaram para viver uma vida normal juntos e se aposentaram dos X-Men. Mas isso durou pouco, porque em 2004, a mutante Sábia restaurou os poderes do casal e eles voltaram a fazer parte dos X-Men. O problema é que no mesmo ano, durante uma luta contra os 8 Imortais na China, um tiro acertou uma das suas cartas energizadas, mandando um pedaço delas no seu rosto e explodindo, o deixando cego por um tempo. Se sentindo incapaz e extremamente inseguro, Gambit acaba tendo mais conflitos com a vampira, que só tentava ajudá-lo. Mas graças à mutante Sábia mais uma vez, a visão de Gambit é restaurada. Depois dos eventos do Dia M em 2006, a população mutante mundial foi reduzida para cerca de 198 pessoas. É nesse cenário que o Apocalipse ressurge, mudando um pouco o seu meio de agir, demonstrando compaixão com a tragédia mutante e posando como um messias para sua raça. Um tanto decepcionado com as ações atuais dos X-Men, Gambit decide se aliar ao Apocalipse. Remy sente que Ensabanur mudou, mas não confia nele totalmente mesmo assim. De qualquer forma, ele realmente acha que Ensabanur pode ajudar a causa mutante depois da tragédia. Por isso, Gambit aceita passar por um doloroso processo para se transformar em Morte, um dos Cavaleiros do Apocalipse, capaz de criar gases que afetam até o mais poderoso mutante. O processo de Apocalipse deveria mudar toda a fisiologia de Gambit e também deveria torná-lo num servo inquestionável. Mas o seu amor pela vampira o faz manter as suas emoções, ficando dividido. Solaris foi quem ajudou Gambit a se livrar do controle mental do Apocalipse. Só que mais uma vez Gambit acabou indo ao encontro do Senhor Sinistro, porque foi Sinistro quem restaurou Gambit ao seu estado normal, tanto psicologicamente como fisicamente, com os seus poderes originais restaurados. Só que em troca, ele passou a integrar a nova formação dos Carrascos em 2007. Depois que o Senhor Sinistro foi considerado morto por um esquema da mística durante o Complexo de Messias, Gambit ficou livre e passou a vagar sozinho mais uma vez, até que cruzou o caminho do Professor X em 2008. Ao ajudar Xavier a recuperar as memórias que tinha perdido depois de ser baleado na cabeça por Bishop,
Remy acabou sendo levado gradualmente de volta ao drama da vida dos X-Men mais uma vez. Inclusive, foi graças ao Professor Xavier em 2009 que a Vampira passou a controlar o seu poder. E com isso, ela e o Gambit mantiveram um relacionamento mais tranquilo, agora que eles podiam se tocar. Em 2014, Polaris convidou o Gambit para fazer parte de uma nova formação do X-Factor, agora agindo como um grupo de uma empresa privada, com direito a altos salários e benefícios. E Gambit aceitou. Em 2018, Gambit volta aos X-Men ao lado da Vampira, e aqui o casal teve que encarar todas as suas memórias e o seu passado, o que deixou claro para os dois que o problema no seu relacionamento era o medo que o futuro reservava para eles, um futuro incerto por tantas batalhas. Assim, deixando o medo de lado, eles enfim começaram um namoro mais saudável. Isso era o que os dois realmente precisavam para seguir em frente, porque quando Kitty Pryde desistiu do casamento com Colossus, o deixando no altar, Gambit decide aproveitar que já está tudo pronto e pede Vampira em casamento. Ela aceita e eles se casam ali mesmo em 2018. Com a fundação da Nação Mutante de Krakoa em 2019, o casal logo se mudou para lá. Assim, Vampira e Gambit integraram a nova versão da equipe Excalibur e atualmente vem tendo várias aventuras pelo universo, sempre juntos como um casal. Fora dos quadrinhos, o Gambit já surgiu em vários jogos, sendo só alguns exemplos como Marvel vs Capcom, Marvel Puzzle Quest e Lego Marvel Super Heroes. Nas animações ele já apareceu em várias também, sendo só alguns exemplos como X-Men Evolution, X-Men The Animated Series e mais atualmente em X-Men 97. E em live action, o personagem quase ganhou um filme solo, mas surgiu mesmo só em X-Men Origins Wolverine. Gambit é extremamente ágil e um expert em artes marciais, e o seu poder mutante é energizar coisas com energia cinética, tornando as coisas em explosivos. E o item que ele mais gosta de tornar em explosivos são as cartas, a sua marca registrada. Além disso, ele tem um charme natural, mas graças ao seu poder mutante, ele pode também mexer com as moléculas do cérebro das pessoas, o que faz com que ele consiga de certa forma hipnotizar com o seu encanto. Existe uma polêmica sobre o Gambit ser talvez um clone do Ciclope, já que ele teve tantas interações com o Senhor Sinistro, mas isso se deve porque a HQ X-Men The End de 2004 trouxe Gambit como clone do próprio Senhor Sinistro com o DNA de Scott Summers. Mas isso se passa num universo alternativo, a Terra 41001, e não tem relação nenhuma com o universo tradicional, o universo 616 da Marvel. Então essa teoria não é oficial. Gambit é extremamente carismático, fazendo par num dos casais mais famosos das HQs. Foi praticamente um dos personagens mais populares dos quadrinhos nos anos 90 principalmente, mas até hoje é um dos mutantes mais queridos de toda a Marvel. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou e comenta se você já conhecia a origem e a história do Gambit. Me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.